Dando continuidade ao nosso curso, vamos fazer a bolsa Catarina, que é um luxo. Vou pegar para vocês verem. Vamos fazer do zero esse mimo de bolsa. Deixa eu lhe mostrar. Nós fizemos aqui um trabalho com o fio Antúrio na medida 4 milímetros. Usei também o fio náutico na medida 3 milímetros. Eu gosto muito da composição de fios nessa bolsa. O náutico traz uma robustez melhor, assim para ela ficar mais durinha. Então, casa muito bem a composição desses dois fios. Dentro, vamos aplicar um imã como fechamento, o forrinho. E agora a dica que eu acho super interessante nessa bolsa: colocar aqui, olha, dentro, na hora de fazer a finalização, um elo metálico. Por que razão? Você consegue oferecer para o seu cliente dois tipos de vestir. Tirando aqui o mosquetão, que aqui a gente tem a composição de uma alça metálica e uma alça de crochê com dois mosquetões em cada ponta. Então eu vou retirar a alça metálica e vou aplicar nesse elo de metal. Assim, sua cliente, eu vou demonstrar os dois modos. Você pode ter uma alça de punho e uma alça de ombro numa mesma bolsa. Isso eu acho maior barato e vou ensinar para vocês. Aqui o enfeite que nós colocamos, vamos fazer o tassel juntinhos e assim fica construída a nossa bolsa Catarina. Vamos aos trabalhos. Olá, olá! Todos preparados para a gente começar a trabalhar nessa bolsa lindíssima, a bolsa Catarina. Começamos pela lateral. Para dar um maior charme para nosso produto, vou utilizar dois fios, vou conjugar dois fios. O fio náutico, milímetro 3, e o fio antúrio, milímetro 4. Existe a possibilidade de fazer com fio de seda, você pode fazer a brincadeira que desejar. Aqui ela fica com uma boa estruturação, o fio antúrio funciona dando maior maleabilidade e fica mais sedosa a bolsa, enquanto o fio náutico dá maior robustez. Então, há um equilíbrio na composição desses fios. Vamos começar pela lateral, fazendo nosso círculo mágico. Juntando os nossos fios, eles ficam com uma grossura de aproximadamente 7 centímetros, 7 milímetros. E aí, eu optei por usar a agulha 7 milímetros, que encaixa bem no fio. Vou queimar a pontinha para facilitar o trabalho. Não tem nem mais digital, gente, de tanto que eu queimo esses fios. Agora vamos fazer nosso círculo mágico. Para o círculo mágico, vamos pegar o nosso fio, passar nos nossos dedos, 2 dedinhos aqui como medida, pego, enrolo. Quando eu passar para o outro lado, eu faço esse X, eu cruzo, dou densidade na minha linha com esse dedo que ficou. E aí eu pego minha agulha, passo aqui embaixo, viro, puxo o fio e faço uma correntinha, subo o ponto. Passo aqui estreitinho, ó. Deixei bem apertadinho. Não precisa deixar tão apertadinho. E aqui eu já tenho o meu círculo mágico. Deixei uma reserva para fazer o acabamento. Então, vamos de novo no círculo mágico. Peguei aqui meu fio, deixei uma sobra, enrolei, passei, puxei e fiz meu ponto. Esse primeiro pontinho é para prender o círculo mágico. Eu vou dar sequência com 6 pontos baixos dentro do círculo mágico, sendo que o sexto será para fechamento mesmo. Então, eu vou fazer uma sequência inicial de 5. Minha linha. Já vou escondendo aqui a sobra. Então, vamos lá. Um ponto baixo.
deixa eu fazer com vocês, né? Vamos lá, aqui a gente está com a linha na agulha, passei, puxei meu fio, dei a altura, peguei minha linha e passei 2 pontos baixos. 3, 4 e 5. Agora eu paro, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Puxo o meu fio de sobra. Puxo bem. Fecho bonitinho. Pego aqui, dou largura aqui no fio que ficou na agulha, na correntinha. Nesse primeiro pontinho, eu passo a minha agulha atrás das duas correntinhas aqui, ó, das duas alças da corrente. Apertadinho mesmo. Justamente por ter esses dois fios trabalhando junto. Passei. Agora eu vou buscar a minha argolinha que ficou aqui, colocar dentro da agulha e puxá-la para trás. Isso aqui é o fechamento invisível que a gente vai fazer. Peguei, passei ela lá para trás, ajeitei aqui o trabalho. Passo minha agulha embaixo da alcinha que nós formamos e busco o meu pontinho que estava lá atrás, ok? Agora, eu tensiono aqui um pouquinho para ajeitar. Pego minha linha, passo na agulha e trago ela aqui para frente. Prontinho. Geralmente eu tiro aqui, ó, só pra dar aquela ajeitadinha aqui, ó, pego a bundinha da agulha, dou só aquela ajeitadinha aqui. Peguei, lacei, dei uma ajeitadinha, arrumei o trabalho e aqui a gente vai ficar com a primeira carreira no nosso círculo mágico. Fizemos 6 pontos baixos, fizemos o fechamento invisível e agora vamos subir uma correntinha. Subimos uma correntinha, já vamos aproveitar esse fiozinho aqui de sobra e deixar ele aqui escondendo, conforme a gente for fazendo o preenchimento do nosso círculo. Nós vamos fazer 2 pontos baixos em toda a carreira, sobre o mesmo ponto de base. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, e aí seguimos. Então, agora no mesmo ponto que a gente introduziu, nós vamos fazer mais um ponto baixo. No próximo, você pode optar por passar por baixo das duas alças da correntinha ou por uma. E eu tô passando pelas duas. Olha, vê, são 2 fios, então pra gente esconder direitinho, presta atenção. Um ponto baixo. 2 pontos baixos. Ajeito o trabalho. Próximo. E assim vamos dar sequência até chegar lá no ponto inicial. Chegando aqui no nosso último ponto, já fiz 2, vamos dar um alargamento aqui no ponto e vamos fazer o nosso ponto invisível. Pegar a agulha, chegar por trás da nossa primeira correntinha, introduzir, pegar a nossa laçada, prender, trazer ela aqui para trás, ajeitar o trabalho, pegar a agulha,
colocar embaixo das alcinhas que fizemos agora, pegar o nosso lacinho aqui, ajeitar o trabalho. São dois fios, então tensione de igual forma os fios. Paciência para ficar bem bonitinho. Prontinho. Aqui, eu tô dando uma altura próxima, aproximada. Vou passar aqui por trás, passei e vou fazer a minha correntinha aqui para subir. Nessa primeira carreira, nós fizemos o contorno com pontos baixos. Na segunda, nós fizemos pontos baixos, mais 2 sobre o mesmo ponto de base. Na próxima carreira, faremos um ponto baixo em um ponto e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, daremos um intervalo de 2 e 1. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e 1 ponto baixo. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e 1 ponto baixo. Assim faremos até o final. Então, se eu fiz um aqui, no próximo eu farei 2. 1, 2. E aqui meu fiozinho sendo escondido. Que já tá mais do que suficiente. Vou deixar ele pra lá pra depois queimar a pontinha. 1. Agora já vou deixar eles aqui, ó, pra fora, que depois eu vou queimar a pontinha. 1. Ops, escapou, cuidado. 1. 2. E assim eu sigo. Então, terminei com 2 pontos e comecei com 1 ponto, certinho a sequência. Vou fazer o meu fechamento invisível. Agora, vamos passar para a nossa terceira carreira de aumento. Aqui nós fizemos o nosso círculo, fizemos a primeira carreira com pontos baixos, sendo 2 pontos baixos em cada ponto de base. Na segunda, demos um intervalo de 1 ponto baixo e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora daremos o intervalo de 2 pontos baixos sequenciais e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu sempre vou, a depender do tamanho que você deseja, eu vou aumentando o meu intervalo com o número de ponto baixo. Aqui eu tenho 1, o meu intervalo próximo terá 2, o meu próximo terão 3, e assim sucessivamente. Se você, por exemplo, escolher um fio mais fino ou não quiser fazer composição, para chegar no nosso tamanho pretendido, que eu vou tirar a medida para você, você só vai ampliando o intervalo com pontos baixos simples. Outra dica, vamos lá. Tendo ponto duplo aqui, né, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, dê preferência na próxima sequência para fazer quando em seguida, vamos lá. Se tem 2 pontos baixos aqui, eu vou botar o meu ponto duplo, né, no caso, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base aqui. Eu não vou sobrepor, porque isso tende a entortar o trabalho. Então, não sobreponha 2 pontos baixos em cima de 2 pontos baixos quando você puder evitar. Coloque sequencial em seguida, logo depois dos que tem embaixo. Então, vamos lá. Se eu tenho 2 pontos baixos no mesmo ponto de base nessa carreira, eu já vou começar aqui com ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, para eu conseguir fazer essa dinâmica. Se for possível em todo o trabalho, melhor ainda. Peraí, eu peguei aqui uma correntinha mais. 2. Agora eu vou seguir 1 ponto baixo. No próximo, 1 ponto baixo. Agora eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
E veja, aqui eu tinha o duplo, né? No caso, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, então eu consegui colocar no próximo, não precisei sobrepor. E aí o meu trabalho, ele não vai entortar. E agora vamos, 1, intervalo, 2. E agora eu ponho o duplo. E assim eu sigo. Chegando ao final, faço meu fechamento invisível. Subo minha correntinha. Aqui eu já vou seguir com 3 pontos baixos simples. 1, 2, caso. E aí sim eu faço um ponto duplo. Eu fiz 1, 2. 1. Aqui eu tô vindo antes do ponto duplo ali, do ponto alto no mesmo ponto de base para colocar o outro. Mais uma vez, eu não estou sobrepondo. Finalizando a lateral da nossa bolsa, então nós chegamos a um intervalo de 3 pontos baixos. Vou cortar para fazer o arremate. Já passei aqui para trás, como se fosse fazer o fechamento invisível. Puxo o fio, os dois. E agora eu tenho que simular a correntinha. Então, eu tenho que passá-la aqui para cá. Pega a minha agulha. Eu gosto de colocar, vou pegar até a agulha de tapeceiro, que depois eu tenho que acabar de fazer o acabamento, então já me facilita. Deixa eu mostrar aqui, eu gosto de passar naquele fiozinho, naquele pontinho de trás para ficar bem firme. Então, com a agulha de tapeceiro, facilita a nossa vida. Passei aqui no meio da corrente, puxei para trás. Agora eu venho aqui, olha, nessa correntinha aqui também. E finalizo. Prontinho. O que que eu faço agora? Vou esconder esse fio por todo o verso do trabalho. Escondi bem. Agora eu vou queimar a minha pontinha. Então, vou cortar aqui. Rentinho. Pegar a chama azul do isqueiro. Pegar a agulha de tapeceiro para auxílio e jogar lá para dentro o meu fiozinho. Deixa eu ver se saiu aqui no outro lado. Não, tudo certo. Invisível, mesmo eu vou fazer com o fiozinho inicial. Queimar a pontinha com a chama azul para não escurecer muito o trabalho. Aqui a pontinha, né, Ops, agarrou. Deixa eu ver.
Essa pontinha aqui não ficou legal, não. Vou fazer de novo. O fio náutico, ele derrete mais rápido do que o fio antúrio. Pronto. Feita a nossa lateral, estamos com as duas laterais agora prontinhas. Já tinha feito uma para adiantar o trabalho. Tirar a medida. Deixa eu lhe mostrar aqui, vamos contar junto. Botar aqui como marcação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Estamos com 30 pontos. Esse será o número de correntinhas para a gente seguir na nossa base da peça. Então, 30 pontos. Deixa eu lhe passar a medida para que você possa fazer com variados fios. E aí, dando sequência, como eu te falei, de aumento. É 13 centímetros, aproximadamente. 12, 13, 12,5, 13. Por aí, né? Depende da densidade do seu ponto. Estamos com aqui. Agora, vamos construir a base da nossa bolsa. Do mesmo modo, pegando a conjunção de fios. Vamos dar início à nossa base da bolsa, o corpo da bolsa. Faremos 30 correntinhas, que foi o número de pontos baixos da lateral. Então, para fazer essas correntinhas, vamos iniciar introduzindo nossa agulha, deixando esse uzinho aqui, dá uma viradinha com a agulha e pega, eu tô tensionando aqui um pouquinho a linha, olha, para ela não soltar. Pego minha linha, viro minha agulha e passo aqui dentro. Aqui eu já tenho um pontinho, no caso, o nozinho inicial. Então, para fazer esse primeiro ponto, se você tiver dificuldade, faz uma espécie de um peixinho. Um peixinho, deixa eu botar os pontos juntos. Viro, e aí você já passa a sua linha aqui dentro. Que aqui você já tem um nozinho, ó. Para começar o seu trabalho. E aí você puxa e inicia o trabalho. Mas eu vou fazer da forma convencional. Então, vamos lá. Peguei a linha, vou fazer 30 correntinhas. Virei, puxei, dei o nozinho inicial e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com nossas 30 correntinhas feitas, nós vamos voltar ao trabalho. No ponto que tá saindo sua linha, você não trabalha nele, você trabalha no próximo. Vamos fazer pontos baixos. Então, eu introduzo aqui no meio da correntinha, né, do elo da corrente, a minha agulha, pego minha linha, dou a altura e puxo o meu fio. O primeiro ponto baixo foi feito. Na próxima, pego, dou a altura, puxo meu fio, introduzo, pego minha linha, eu faço esse giro na agulha, dou altura e puxo. E vou trabalhando até o final com pontos baixos, desta forma. Coloco no centro da correntinha, do elo da corrente, puxo minha linha e faço ponto baixo. Ajeito o trabalho. Cheguei aqui, vou fazer meu último ponto baixo. Se eu tinha 30 correntinhas, eu tenho 29 pontos baixos nesse retorno. Faço uma correntinha para virar o meu trabalho, viro o trabalho e dou sequência em pontos baixos, mas pegando
apenas a alcinha de trás. Então, vou pegar uma alcinha do elo da corrente, a de trás, e vou dar sequência com pontos baixos. Alcinha de trás, ponto baixo. Alcinha de trás, ponto baixo. Ajeito o trabalho, sempre ajeitando o trabalho. O trabalho de crochê tem que moldar para ele ir tomando forma, ficar bonitinho o ponto, bem construído. Aqui, chegando ao final, não esqueça desse último. Vem aqui nas duas correntinhas, faz o seu ponto baixo, depois faz uma corrente, vira o trabalho no ponto seguinte, ponto baixo, e esse será o trabalho delicioso de se fazer por toda a base da bolsa. Você vai ficar indo e voltando com pontos baixos, pegando a alcinha de trás. É um trabalho muito gostoso, terapêutico, então vamos dar sequência, crescendo essa bolsa. Já volto quando eu tiver com o tamanho aproximado de medida. Cheguei ao tamanho ideal, vou medir aqui com vocês. 33 centímetros por enquanto, nosso trabalho. De largura, 26 centímetros. Eu tô com 26 carreiras, num total de 12 sanduichinhos desses aqui, né? Porque tem essas duas carreiras da ponta e, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carreiras duplas, né? Que aqui é uma carreira, aqui é outra carreira. Agora, vamos unir nossa lateral. Então, finalizado aqui o nosso último ponto, vamos pegar nossa lateral e fazer pontos baixíssimos em todo o entorno. Para eu saber a medida de linha que eu vou utilizar, caso você deseje cortar para um outro trabalho, etc., precise do rolo, eu circulo 6 vezes, 5 vezes, para o baixíssimo são 5 vezes, aqui na lateral. E aí eu já obtenho a minha medida certa. Já fiz isso, cortei meu fio, deixei até uma sobrinha para fazer o acabamento. Tô vendo aqui que meu fio veio com emenda. Vou mantê-lo assim para a gente ver como que a gente faz juntas isso. Ou eu conseguirei escondê-lo com a densidade do ponto, ou eu vou ter que unir um novo fio aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer. Isso é legal porque aí, assim, são coisas que podem acontecer também com você. Para unir nosso, deixei aqui, ó, nem cortei, né, conforme eu te falei, pra gente não ter emenda, evitar emenda. Deixa eu passar aqui no meu elo. E vamos trabalhar com pontos baixíssimos. Vamos aqui pegar uma alcinha apenas, não vamos pegar as duas alças do elo da corrente, apenas uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro lado. Puxa da densidade e faz o ponto baixíssimo. No próximo, a mesma coisa, uma alcinha, ponto baixíssimo. Uma alcinha, ponto baixíssimo. Faremos todo o entorno da nossa lateral, essa união com a base. Apareceu. Oh, Deus, por que, Senhor? Vamos lá. Neste caso, farei o seguinte. Vou precisar cortar o meu fio, não tem jeito. Por mais que eu deseje. Então, eu vou tirar isso aqui, que eu não quero que apareça.
e depois eu sigo o meu outro fio. Nesse caso, como eu tô fazendo ponto baixíssimo, eu não vou conseguir nem escondê-lo de pronto. Eu vou precisar, vou trabalhar mais um pouquinho aqui. Eu vou precisar escondê-lo atrás, né? Com a agulha de tapeceiro. Não vai ter jeito. Depois eu passo ele lá pra trás com a agulha de tapeceiro. Vou seguir como se o fio partisse daqui mesmo, como se fosse ele, o principal. E aí, depois eu vou esconder ambos lá atrás, não tem jeito. Se fosse o ponto baixo, eu já esconderia de pronto. Mas sendo baixíssimo, não dá. E aí, eu dou sequência. Aqui eu tô fazendo o meu último ponto. Está sobrando um ponto, isso é de propósito. Lembra que a gente construiu, a gente tinha 30 pontos baixos e a gente fez 30 correntes para obter 29 pontos baixos? É justamente para ter a sobra de um pontinho aqui. Esse era o objetivo. Deixa eu rapidinho encerrar esse vídeo. Eu vou esconder as minhas sobras de ponta de trabalho, esconder aqui direitinho e volto pra gente fazer o fechamento junto. Agora vamos fazer o fechamento. Você puxa o seu fio. Vou até cortar, que ficou com uma sobrinha aqui. Coloca na agulha de tapeceiro. E agora vamos colocar ele para trás. Então, a gente pode fazer a grosso modo mesmo na parte de trás. Eu sempre gosto de fazer, simular correntinha na hora de esconder o fio, quando eu sei que vai ficar um pouco aparente. Então, se eu tenho aqui, olha, saindo da parte de cima, eu vou fazer de igual modo. Peguei aqui um fiozinho que tava saindo da parte de cima, retorno para ela, para minha correntinha última, e aí fica padronizado. Chego aqui atrás e vou esconder como eu fiz nas pontinhas anteriores. Uma dica, quando estiver desfiando o seu fio antúrio, que ele desfia com facilidade, já corta logo a parte desfiada, porque senão, se você insistir, for colocando, ele vai desfiar demais, vai lhe atrapalhar muito. Então, desfiou um pouquinho, já corta. E aqui eu vou escondendo e queima a pontinha. Vou fazer a mesma coisa. Deixa eu mostrar logo para facilitar a vida de vocês. Que eu vou chegar já com a outra parte, a outra lateral montada. Então, como eu não tenho o fio saindo conforme a gente fez naquela primeira lateral, eu já vou pegar um fio do rolo, só para lhe mostrar. Então, vou esconder aqui, queimar. Vou pegar essa lateral aqui, do mesmo modo que eu fiz nessa. Vou chegar aqui, colocar a lateral aqui bonitinha, para ir fazendo os nossos pontos baixíssimos. Então, eu vou pegar o fio aqui, vou escolher aqui, eu vou tirar ele aqui, ó. Esse aqui. Pá, 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 pá. Uma alcinha. Fiz esse uzinho aqui. Peguei ele aqui. Passei. Peguei minha linha aqui. Fiz uma correntinha para dar início. E aí, deixar minha sobra pro arremate. E aqui eu vou dar sequência, uma alcinha da correntinha,
outra alcinha e vou fazendo tudo direitinho, do mesmo modo que eu fiz na outra lateral. Depois, vou pegar as minhas pontas e passar para esconder na parte de trás e queimar a pontinha. Retorno com vocês com as duas laterais aplicadas. Agora, com minha bolsa prontinha já, a base montada na lateral. Olha que linda, gente. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Toda montadinha, a parte aqui de cima ainda com essa abertura. Nós vamos fazer o trabalho aqui em cima da bolsa. Vamos fazer trabalhos com ponto baixo. Deixa eu medir para que vocês obtenham a medida e consigam adaptar o fio. Neste momento, o meu comprimento de ponta a ponta tá com 27 centímetros. Eu teve essa redução aqui, esse estreitamento com a aplicação da lateral. Para fazermos a nossa parte de cima da bolsa, eu vou utilizar apenas um fio. Agora eu vou fazer uma construção charmosa com vocês na bolsa, onde eu vou utilizar por hora um fio, por hora outro. Vou pegar o fio antúrio, vamos fazer uma carreira de ponto baixo e depois vamos seguir com ponto baixíssimo. Quando eu utilizei os dois fios, eu optei pela agulha número 7. Como eu vou fazer agora com um fio só, o fio reduz, né, de milímetro, então eu vou pegar minha agulha número 5, que é mais adequada para o fio 4 milímetros, o fio antúrio 4 milímetros. Como iniciaremos? Nós vamos trabalhar em cada carreira um ponto baixo. Então, quando a gente vê na direção desse calombinho aqui, vamos colocar um ponto baixo. Quando tiver esse declive aqui, vamos também dar sequência com ponto baixo. Isso eu estou fazendo porque eu estou utilizando apenas um fio, então ele é mais estreito para o trabalho que já foi desenvolvido. Mas caso você, desde o início, utilize apenas um fio, não precisa colocar o ponto baixo no declive, na direção do declive, apenas na direção dos calombinhos, tá bom? Eu vou fazer em todos os encontros de carreira, vou colocar. Então, vamos lá. Insiro minha agulha nessa direção aqui para começar. Pego meu fio, passo, faço uma correntinha, subo mais uma correntinha e agora eu vou dar sequência com pontos baixos. Na direção do declive, insiro, dou altura e passo meu fio. Fiz um ponto baixo. Na direção dos calombinhos, passo, sigo, dou altura e faço mais um ponto baixo. E assim vou. Quando chegar na lateral, eu vou unir, mas eu vou fazer um meio ponto alto, só para a altura ficar parecida. Vou lhe mostrar lá. Deixa eu ver, já fui escondendo, olha, o fio aqui de trás eu já tava escondendo. Só que aqui, olha, ele escapou e eu não peguei. Vou voltar, porque eu já vou passando, já vou poupando meu trabalho. Então, eu já tô escondendo o fio. Agora, no próximo ponto aqui da lateral, deixa eu amassar minha bolsa para que vocês consigam ver. No próximo ponto da lateral, que seria esse ponto de sobra, eu vou fazer um meio ponto alto. Laço meu fio, pego em uma correntinha apenas, uma linhazinha do elo da corrente, puxo minha linha, dou altura e passo direto nos 3. Agora eu dou sequência normalmente no ponto baixo que a gente estava fazendo. Isso aqui é porque eu quero justamente fechar para que ela fique mais estreitinha
a passagem da bolsa e esse círculo fique bem feito no seu movimento. Faço todo o contorno da minha bolsa até chegar aqui para fazer o fechamento invisível e subir com pontos baixíssimos. Chegando aqui, a gente torna a ficar junto. Chegando ao final da minha carreira de ponto baixo, toda ela, cheguei aqui no finalzinho, agora eu vou fazer o meu fechamento invisível. Então, eu vou inserir minha agulha por detrás do primeiro ponto, puxar minha linha, né, minha sobrinha de linha do último ponto. E agora, eu quero fazer com a visibilidade da correntinha, então eu não vou pegar aqui embaixo, direto. Eu vou pegar apenas embaixo de um dos fios. Pego minha alcinha, ajusto, deixo direitinho e puxo minha linha. Esse será, vou fazer meu primeiro ponto baixíssimo, porque agora eu vou seguir com ponto baixíssimo, sempre pegando apenas a correntinha de trás. Então, no próximo, ponho minha agulha na correntinha de trás, puxo minha linha e passo. Assim será feito por toda a bolsa. Eu vou fazer algumas carreiras. Na terceira carreira, nós vamos aplicar um metal nas pontinhas, nas laterais, na parte interna, para que o mosquetão da alça fique aplicado. Eu possa remover, eu possa manter, aí é cliente. Quem fizer uso da bolsa vai escolher, por isso que eu opto por botar esse metalzinho, um elo de metal, onde pode ser aplicado o mosquetão removível ou não, a escolha da cliente. Agora, vamos passar por toda a bolsa, em pontos baixíssimos. Chegando na pontinha aqui, eu vou fazer com vocês o fechamento para dar sequência na próxima carreira. Fiz a primeira carreira de baixíssimo. Interessante, eu vou tirar um pedacinho para vocês analisarem comigo. Para vocês terem a mesma densidade, olha, deixa a mão leve e começa a treinar para ter a mesma densidade dos pontos, para que todos eles fiquem harmônicos, do mesmo tamanho, de um tamanho aproximado. Isso é bem bacana para que sua bolsa esteja rica em detalhes, né? Que o acabamento esteja bem feito em todas as sutilezas da bolsa. Vamos lá, para fazer a união, temos duas opções e aqui vou lhe dar. Podemos fazer de igual modo, e aí a gente vai introduzir atrás, conforme a gente estava fazendo, puxar nossa alcinha, passar em uma só das alças, porque a outra fica aparente, pegar a alcinha que ficou lá atrás, organizar a altura e aqui seguir. Próximo, ponto baixíssimo, outro baixíssimo e assim vai. Mas eu sou muito perfeccionista, sou chata e veja bem, veja comigo, eu vou fazer uns 3 aqui. É mais prático? É mais prática, essa opção é mais prática, mas veja bem, quando a gente faz a união normal dos baixíssimos, fica a linhazinha aqui, um buraquinho, linhazinha, um buraquinho, ou no caso, o estreitamento do ponto. Nessa união, conforme a primeira a gente consegue visualizar, fica uma linhazinha aqui nesse estreitamento. E numa sequência de, olha, aqui, do mesmo modo, numa sequência de 5, 6 carreiras que a gente vai fazer aqui junto, eu acho isso feio. Eu não gosto, eu vejo, lógico que nós crocheteiras, a gente tem um olhar diferenciado de uma pessoa que não entende da arte. Mas isso me chama atenção, então eu evito fazer, mas aí eu tenho um trabalhinho um pouco maior. Por quê? Lhe conto.
Para eu entender qual a medida necessária para eu passar em todo o entorno da bolsa com ponto baixíssimo, eu circulo 5 vezes minha linha nesse entorno. E é isso que eu farei, só que eu farei isso já contabilizando umas 6 carreiras, 5, 6 carreiras, que é o que eu pretendo. Dependendo da minha densidade do ponto que eu vou administrar e a gente vai fazer juntas. Então, eu vou fazer rapidinho isso aqui, tirar essa medida adequada, passando 5 seria uma carreira, mais 5 seria outra carreira, o equivalente a 6 carreiras, para não ter fios faltando, e torno a abrir esse vídeo para a gente fazer, porque aí eu vou ter que... Qual o trabalho que é grande? Eu vou ter que ficar puxando esse fio, trazendo ele para trás, depois eu vou puxar uma carreira de fio enorme, mas o trabalho vai ficar mais bonito ao final. Então, vou fazer essa contagem, assim como você em casa vai fazer também, e tornamos a falar.